Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho da citologia, né? Citologia, que é o estudo aí das células, né? Para que a gente possa compreender também alguns conteúdos que vêm aí pela frente, tá bom? Pois bem, citologia, então, gente, nada mais é do que o estudo das células, né? E o que são as células? As células são as unidades básicas e funcionais aqui, ó. E funcionais. Então, vamos lá. As células são as unidades básicas e funcionais de todos os seres vivos. O que quer dizer isso para mim? Isso aí quer dizer que todos os seres vivos têm célula? Sim, isso mesmo, tá? Todo ser vivo deve obrigatoriamente possuir uma célula, tá? Então, é o que está dizendo aí, que as células são as unidades básicas e funcionais de todos os seres vivos, tá? Seja ele composto de uma célula só, seja ele composto de várias, não importa, tá? Por esse motivo, por exemplo, uma rocha não é considerada um ser vivo. Uma rocha tem célula? Não tem, né? O vírus tem célula? Não tem. Então, por isso, não são considerados seres vivos, tá? As células são pequenas unidades limitadas por membranas, preenchida com uma solução aquosa concentrada de compostos e dotados de capacidade extraordinária de criar cópias dela mesma pelo seu crescimento e da divisão em duas, tá? O que está dizendo isso aqui para mim? Que as células, elas são o quê? Limitadas por uma membrana, ou seja, tem uma membrana que está limitando o espaço, né, da célula, né? São preenchidas aqui dentro com o quê? Com um líquido, né? Aqui dentro tem um líquido e elas têm a capacidade de quê? De se dividir. Essa célula tem a capacidade dela de, a partir de uma célula, formar outras duas, certo? É o que está dizendo aqui. Então, a célula, elas são unidades que estão envoltas de uma membrana, né? Ou limitadas por essa membrana, e dentro tem uma solução aquosa. Claro que tem estruturas aqui dentro também, tá? Mas, enfim, ela está delimitada por uma membrana, uma solução aquosa dentro, e ela tem essa capacidade de se multiplicar, tá certo? Ou seja, fazer cópias dela, né? Ou se dividir em outras duas aqui. Tá bom? As primeiras visualizações de uma célula foram feitas em 1665, pouco depois aí da invenção, né, propriamente dita, do microscópio. Antes de se inventarem o microscópio, não se conseguia enxergar a célula. Depois que fizeram o microscópio, então aí conseguiram observar partes menores, né, de várias coisas. E essa pessoa aqui é muito importante, ó, quando a gente fala em citologia, tá? Que é o Robert Hooke, né? Ele foi a primeira pessoa a observar uma célula, ou seja, ele pegou lá aquele microscópio que foi inventado, ele deu uma adaptada nesse microscópio, né? Pegou uma rolha de uma garrafa, que ele ficou curioso por que aquela rolha ela boiava na água, né? Ele pegou umas partes bem finas e pequenas e botou nesse microscópio para observar o que tinha lá, né? E ele acabou vendo aí essa imagem aqui, ó, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. Então ele pegou o microscópio, adaptou um pouquinho, né? A gente vê que tem uma lâmpada, aqui tem um barrilzinho com água, né? Onde a luz aqui ela é concentrada, então, em cima do material que ele estava analisando. E através das oculares, aqui das lentes, então ele conseguiu ampliar, né, aquela amostra dele. E ele conseguiu ver o que? Pequenos compartimentos aqui, ó. Estão vendo? Ó, pequenos compartimentos, né? Que ele chamou isso, então, de célula, né? Então, ó, Robert Hooke comunicou suas observações à comunidade científica, onde relatou que a cortiça, né, a cortiça, aquele material que é feito as rolhas, né, de garrafa,
era composta de uma massa de minúsculas câmaras, que ele chamou de célula. Então, a primeira pessoa que viu uma célula e a pessoa que deu o nome àqueles compartimentos aqui, ó, de célula, foi essa pessoa aqui, ó. Isso aqui é uma pessoa muito importante quando a gente fala de célula, tá? A partir das observações dele aqui em 1665, é que depois foi o que? Foi a tecnologia foi aumentando, né? As pesquisas foram melhorando e depois aí dos anos de 1800 para frente montou-se o que é a teoria celular, né? A teoria celular diz que todos os seres vivos são compostos de célula, certo? Todos os seres vivos são compostos de célula. A célula é essa unidade básica, né, funcional, e uma célula sempre vai se originar de outra célula, né? Isso é a teoria celular, né? Que mais para frente vocês vão estudar também. Mas, enfim, nesse momento é importante você saber quem foi essa pessoa aí, tá? Outra coisa interessante aqui, que todo mundo pensa, é que as células são todas uma igualzinha à outra, né? Mas, na verdade, todas as células, elas podem até ser semelhantes quanto às suas estruturas internas, né? O que tem, né? Toda célula tem uma membrana, beleza, que nem no desenho aqui. Toda célula tem uma membrana, toda célula tem líquido dentro, mas a forma dela é diferente. As células não vão ser iguais, ó. Principalmente em forma, elas vão ter vários formatos diferentes, tamanhos diferentes, células que são microscópicas e células que você consegue ver a olho nu, de tão grande que são. Você consegue imaginar uma célula que você consegue ver ela? Se você olhar aí no teu braço, tu consegue ver a tua célula? Não consegue, né? É difícil, né? Teria que ter um microscópio. Agora imagine um ovo de galinha. O ovo de galinha é uma célula ali dentro, né, gente? É uma célula daquele tamanho, então você consegue ver ela, né? Então, é uma grande célula também. As células, então, não são todas semelhantes, na verdade, elas podem ser muito diferentes, principalmente em forma, tamanho, né? Minúsculas ou muito grandes, e função. Nós temos células que têm função, por exemplo, de transporte de oxigênio. Tem células que têm a função de reprodução, como é o caso aí do ovo, né? Nós temos células que têm outro tipo de função do nosso cérebro, por exemplo, né? Então, a gente tem muitas outras funções aí, tá? Então, as células, elas possuem aí funções e tamanhos e formas muito diferentes, não são todas iguais, né? Olha aqui, isso aqui é uma célula, ó. Isso aqui é um neurônio, né? Que é uma célula nervosa. Olha como ela é bonita aqui, né? E bem diferente, por exemplo, desse aqui, ó. Essa célula aqui é um paramécio, que é um protozoário, né? É um protozoário, é uma célula só isso aqui. Então aqui, olha essa aqui e olha essa aqui que diferente. Olha essa outra aqui então. Essa aqui é uma bactéria. Olha como é diferente essa dessas três, né? Olha essa outra aqui, ó. Essa aqui tem várias, ó. Cada compartimento desse aqui, ó, que tá vendo aqui, ó, é uma célula, né? Olha como ela é diferente, né? Se nós pudesse ampliar aqui, ó, né? Bem quadradona, né? Bem retangular, né? Bem diferente dessas outras aqui que a gente viu, né? E olha essa outra aqui, ó. Essa aqui são as nossas hemácias, tá? As nossas hemácias, elas estão lá na tua corrente sanguínea, ó. Então, cada uma dessas aqui, ó, desse redondinho aqui, é uma célula, ó. Então, olha como elas são muito diferentes, tá? Em tamanho, em função, né? Essa aqui, a função dela é passar o quê? Sinais, né? Sinais nervosos aí, né? Para que você faça um movimento, né? Para que você... Todas as funções aí que você vai realizar no teu corpo, né? Então, ela vai passar pelo neurônio aí. Protozoário, que é um organismo, né? Que tem uma vida independente, né? A gente tem das plantas. Isso aqui, né? A hemácia, ela tem uma função totalmente diferente, até a forma dela é muito diferente, né? Então,
as células elas não são todas iguais, como muitas pessoas pensam que são, tá? Beleza? Então não esqueçam aí que as células são as unidades básicas e funcionais de todo ser vivo, tá? E que a primeira pessoa a utilizar o termo célula e observou isso foi Robert Hooke, tá? Apareceu o Robert Hooke, saiba que é o cara que viu as primeiras células aí, tá bom? As células, então, são classificadas em dois grandes grupos, né? Que são as células procarióticas e as células eucarióticas. Nós podemos colocar aqui, ó, né? Vamos fazendo um resumo aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, classificação. Número 1. Quanto à estrutura. Quanto à estrutura, ela pode ser o quê? Procariótica ou eucariótica. Certo? Então ela pode ser procarionte ou eucarionte. Talvez você até já tenha visto esses termos aí em algum livro, né? Algum outro momento aí do teu estudo, né? Então, quanto à estrutura, a gente pode ter a procarionte ou a eucarionte, tá bom? Primeiro, as procariontes. As células procariontes são as mais simples em relação às estruturas encontradas nelas, né? Então, quanto à estrutura, se nós comparar a procarionte da eucarionte, a procarionte é a mais simplesinha, ou seja, tem menos estruturas, né? É algo mais rudimentar, tá certo? Essas células não possuem núcleo e nem organelas. O que é o núcleo? Né? Olha o nosso desenho da célula, lembra dele? Lá dentro, o núcleo é o quê? Uma estrutura que está em volta de uma membrana e que lá dentro a gente encontra o quê? O DNA, beleza? Beleza? Então, o núcleo é uma organela, né, que está lá dentro da célula que tem o DNA dentro. Ou seja, o que está dizendo aqui? Ó? Que as células não possuem núcleo. Ou não tem núcleo. Então, aquilo ali que eu mostrei para vocês, essa célula aqui não tem. E é uma característica que diferencia ela. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Não possui núcleo. É importante isso aqui, tá? Ou seja, aquele DNA que eu mostrei para vocês aqui, ó, o DNA que está ali dentro do núcleo. Se não tem núcleo, aonde que está o DNA? O material genético. O que é o material genético que eu coloquei aqui? O que é? O DNA, né, que a gente tá falando aí, ou o RNA em outras situações aí também, tá? Beleza? O DNA ou o RNA, que é o material genético, está disperso dentro da célula, certo? O material genético está disperso. Vamos continuar aqui então. Essas células não possuem núcleo. Beleza. E o material genético não está dentro do núcleo, então ele está disperso dentro da célula. E nem organelas. Pô, não tem organela isso aqui. Se você pegar qualquer lugar que fale que a célula não tem organela, você pode dizer, não, então é uma célula procarionte, tá bom? Então, não possui organelas. Isso é o que caracteriza uma célula procariótica, tá? Ó, são encontradas apenas em bactérias. A célula procariótica só existe em bactérias. Se você pensar bactéria, que tipo de célula a bactéria tem? Procariótica. Todas as bactérias são procariontes? Todas, tá?
todas as bactérias possuem esse tipo de célula aqui, sem núcleo, sem material genético e sem nenhuma organela. A bactéria não tem organela dentro da sua célula, tá? Beleza? E é o único organismo que possui célula procariótica, tá? Então, são encontradas apenas em bactérias e apenas na forma unicelular. Unicelular é um outro tipo de classificação, né? Nós não estávamos vendo aqui, ó, a classificação quanto à estrutura. Então, nós podemos pontuar aqui, ó, 2, outro tipo de classificação, quanto ao número de células. E aí a gente vai ter quem aqui? O 2.1, que vai ser quem? Unicelulares. O que é unicelular? Possui organismo que apresenta, ou vamos colocar assim, organismo que é formado por apenas uma célula. Um organismo que é formado por uma célula só. Existe isso? Existe. Quem são esses organismos? Exemplo, a bactéria. A bactéria ela possui célula procarionte e todos os organismos que possuem esse tipo de célula são unicelulares, ou seja, o organismo é formado ou é composto por uma célula só, tá? Tem outros também? Tem, os protozoários também, mas os protozoários não têm esse tipo de célula aqui, mas eles podem ser unicelulares. Tem fungo unicelular? Tem fungo unicelular também, tá? Beleza? Mas, só para nós não confundir, vamos colocar aqui o 2.2, ou o organismo é unicelular, ou ele é pluricelular. Aqui também pode ser chamado de multicelular, certo? O que é um organismo pluricelular ou multicelular? É um organismo que é formado por mais de uma célula, ou seja, duas ou mais, certo? Duas ou mais, ok? Nós, por exemplo, nós, seres humanos, nós somos uni ou pluricelulares. Nós somos formados por trilhões de células, né? Então quer dizer que nós somos uni ou pluricelular? Isso aí, pluricelular. Nós somos formados por mais de uma célula só, tá bom? Beleza? Então é um outro tipo de classificação. Nós estamos vendo duas, quanto às estruturas, e agora apareceu quanto ao número de células. Então vamos continuar nosso texto aqui. Olhem aqui. Onde é que nós paramos? Acho que é aqui, né? Olha aqui. São encontrados apenas em bactérias, que eu falei para vocês, toda bactéria é procarionte. Tu não vai encontrar uma bactéria que tenha célula eucarionte, que depois nós vamos falar. Não tem, tá? Cuidado. Anotem bem isso aí. E apenas na forma unicelular, ou seja, unicelular composto por apenas uma célula. Então, todas as bactérias são procariontes e unicelulares, tá? Coloquei entre parênteses aqui que as bactérias elas podem formar colônias, tá? O que é uma colônia? Quando um organismo forma uma colônia? Quando várias bactérias estão uma pertinho da outra, né? Meio que quase que grudadinha uma na outra, né? Elas não formam um organismo só, são vários organismos que estão um pertinho do outro, né? Formando o que? Uma colônia, tá? Uma colônia de bactérias, por exemplo, tá bom? Mas não quer dizer que elas formem aí um indivíduo com várias células, entenderam? Tá bom? Pois bem, aqui tem outra definição
que eu preciso que vocês saibam o que é uma organela, tá? O que é uma organela? Vou ler aqui, depois eu vou explicar de uma outra maneira ali, né? Então, organela ela significa o quê? Pequenos órgãos, tá? Pequenos órgãos que estão lá dentro da célula. São pequenas estruturas compartimentadas por membranas. Opa, aqui tem uma informação muito importante. Para ser uma organela, né, tem que ter a célula, né, e lá dentro tem essa estrutura. O que está dizendo ali? Que precisa ser compartimentada por uma membrana. Então quer dizer que essa aqui, se for uma organela, precisa ter o que ao redor aqui? Uma membrana. Se não tem membrana, não é uma organela, tá? Beleza, vamos continuar. Então, são pequenas estruturas compartimentadas por membranas. Isso aqui é importante, gente. Olha, se não tem membrana, se a estrutura está dentro da célula e não tem membrana, não é considerada uma organela, tá bom? Muito cuidado aqui. E que desempenham uma função específica e que se encontram no interior da célula. 2 exemplos bem clássicos, tá? Por exemplo, a mitocôndria. A mitocôndria ela é responsável pelo quê? Pela respiração celular, obtenção de energia, né? A mitocôndria tem membrana. Então quer dizer o quê? A mitocôndria é uma organela. O cloroplasto que a gente encontra lá nos organismos que fazem fotossíntese. O cloroplasto é uma organela, sim. Por quê? Porque ele tem uma membrana que limita ele lá dentro. Ou seja, ele é envolto de uma membrana. Portanto, o cloroplasto ele é uma organela. O núcleo, lembra que eu falei agorinha do núcleo? Cadê o núcleo aqui? Ó? Olha o núcleo aqui que eu desenhei antes para vocês. Ó. O núcleo não tem uma membrana ao redor aqui? Lá dentro não fica o DNA? Quer dizer o quê? O núcleo tem uma membrana ao redor? Então é uma organela, tá? Se não tem membrana, como é o caso, por exemplo, do ribossomo. O ribossomo, gente, não tem membrana, né? O ribossomo é um aglomerado aí de RNA com proteínas e formam a estrutura ribossomo, tá? O ribossomo responsável pela produção ou pela síntese de proteínas, né? Então o ribossomo não é organela, tá? Muito cuidado com isso aí também, tá bom? Ou seja, o que é uma organela? São pequenas estruturas que estão dentro da célula e que estão envoltas de membrana. Isso é uma organela. Se não for assim, não é uma organela, tá bom? Olhem agora a estrutura aqui, ó, dessa célula que nós estamos falando aí, que é a célula procariótica. Então ela não tem núcleo. Olha o que nós escrevemos aqui. Não tem núcleo. Podem ver ali, ó, não tem núcleo e o material genético ele fica o quê? Disperso. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó, a célula, né? Tá vendo que ele não tem núcleo lá dentro? Olha esses risquinhos que aparecem aqui, ó, é o quê? O DNA, o material genético. E ele tá todo espalhadinho ali dentro, estão vendo? Não tá dentro do núcleo. Beleza? Não tem núcleo, o material está disperso. Aqui vai formar um aglomeradinho, né, desse material genético que o pessoal chama de nucleóide, tá? Beleza? Enfim, o importante é saber que esse tipo de célula não tem núcleo e que esse material genético está ali soltinho ali dentro da célula. Beleza, isso já caracteriza que é uma célula procarionte, que é uma bactéria isso aí, tá? Outra característica aqui é que não possui organelas. Podem ver, ó, o que é formado essa estrutura. Olha que simples que é. A gente tem o DNA, então, que é o material genético que tem que ter, né? Toda célula tem que ter. Então, ele está disperso ali. Possui ribossomos, né? Por quê? Porque o ribossomo é que forma proteínas. Sem o ribossomo aqui, ó, essa célula não ia conseguir sobreviver sozinha, tá? Então, tem o ribossomo, mas eu acabei de falar para vocês que o ribossomo não é uma organela, por isso que ele está presente aqui. Então, ribossomo não é organela, beleza. Tem mais o que aqui? Flagelo, né? O citosol. Olha que informação legal que apareceu aqui, ó, o citosol. Tem muita gente que faz confusão com citoplasma e citosol, tá? Citoplasma, gente,
é toda essa região dentro da célula aqui. O que tem dentro do citoplasma? Olhem aqui, vou fazer aqui, ó. Aí temos algumas organelas, no caso ali, né, que são organelas não, vamos pensar naquela célula ali, né? Tem várias estruturas, certo? E aqui dentro a gente tem um líquido aqui, ó. Lembra que nós falamos antes aí da característica da célula? Membrana e um líquido aqui dentro, né? Dentro desse líquido, o que tá boiando dentro desse líquido aí? As estruturas. No caso dessa célula aqui, o que está boiando lá? Ribossomos, o DNA está mergulhado lá dentro, né? Esse líquido que tem ali dentro, o nome dele é citosol, ok? O nome desse líquido aí. Agora, toda a parte interna dessa célula ali é chamada de quê? De citoplasma, ok? O citoplasma tem o que dentro dele? O citosol, o DNA e as estruturas, né? Ribossomos, principalmente, tá certo? Então, cuidado um pouquinho quando fala, é citoplasma ou citosol. Tá errado isso aí, tá? Tá errado isso aí. Citoplasma é uma região interna da célula, tá? Que depois na célula eucarionte eu vou explicar de novo para vocês porque muda um pouquinho lá. Nessa célula aqui, o que é o citoplasma aqui? Toda a região que é dentro da célula. Isso é o citoplasma. O que tem dentro do citoplasma? Ribossomos, o DNA e o citosol. Ou seja, o citosol está inserido dentro do citoplasma. O que é o citosol? O líquido que está ali dentro, tá bom? Ok? Muita gente faz confusão com esses dois termos aí, tem que cuidar um pouquinho, tá? Beleza. Então, bem simplesinho aqui, né? Então, tem o que tem dentro da célula procarionte? Não tem núcleo, material genético está disperso e não tem organelas, ou seja, só tem os ribossomos ali que são os produtores de proteínas, tá? Bem simplesinha ela, vocês já vão poder comparar com a outra aqui, né? E aí chegamos aqui na nossa célula eucariótica, né? A nossa célula eucariótica, elas são muito mais complexas, né? E bem mais estruturadas com relação às estruturas que tem ali dentro, né? Ou seja, vocês viram que tem pouca coisa aqui, né? Já na célula eucariótica ela é um pouquinho mais elaborado isso aí, tá? Aqui tem uma definição um pouquinho mais elaborada, né? As células eucarióticas, em geral, são maiores, né? São maiores do que as procariontes e mais elaboradas do que as bactérias, né? Ou seja, tem muito mais estruturas formando elas. Algumas vivem vidas independentes, né? Podem ser aí unicelulares. Lembra que nós falamos em unicelular? O que é unicelular? Um organismo formado por uma célula só, né? Como amebas e leveduras, né? Amebas aqui é um protozoário, né? Leveduras é um fungo, para vocês terem uma ideia, né? Então, tem fungos, tem protozoários, né? Que vivem aí de forma unicelular, né? Que são organismos unicelulares. Outros vivem em agrupamentos multicelulares, que é o nosso caso aqui, né? Então, todos os organismos multicelulares possuem esse tipo de célula aqui, tá? Se você pensar em organismo multicelular, você está falando que esse organismo tem célula eucarionte, tá bom? Beleza? Nós, por exemplo, temos o quê? Que tipo de célula? Eucarionte ou procarionte? Eucarionte, tá? Outra forma bem fácil, sim, é o quê? É bactéria, é procarionte. Não é bactéria, possui célula eucarionte, tá bom? Então é uma célula mais complexa, mais arrumadona, né? Por definição, todas as células eucarióticas possuem um núcleo e várias organelas. Então vamos colocar aqui, ó. Então a célula eucariótica, ela tem o quê? Possui
núcleo, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Que está ali dentro da célula, né? Uma organela, e lá dentro do núcleo está compartimentado o material genético, que é o DNA, tá? Então possui núcleo e possui organelas. Já é bem diferente da que a gente viu ali em cima, a procarionte, tá? Olha o desenho dela aqui, ó. Olha que legal, aqui dá para nós comparar, ó. Olhem a quantidade de estrutura que tem aqui dentro. Olhem aqui dentro dessa aqui. Estão vendo? Ó, dá para ver pelo nome, pelos nomezinhos que estão do lado. Olha quanta coisa que tem ali dentro. Quantas estruturas, quantas organelas tem ali dentro. Agora olha essa outra aqui. Né? A procarionte é muito mais simplesinha do que a eucarionte. Né? Perceberam a diferença? Bem legal, né? Bem bacana. Então, viu muita estrutura, viu que tem organela, viu que tem núcleo, eucarionte. Simplesinha, não tem núcleo, provavelmente é procarionte, tá bom? Certinho? Então, ó, vamos pensar o seguinte também, ó. Aqui nas células eucarióticas, né, essas células mais complexas aqui, vamos voltar aqui nessa nossa classificaçãozinha aqui, ó, quanto à estrutura. Quanto à estrutura, então ela pode ser procariótica, que a gente já falou agora, né? Que são aquelas mais simples, que não tem núcleo, que o material genético está disperso e que não tem organela. E elas podem ser, ou elas podem ser eucarióticas, que possuem núcleo, tem organela, são mais elaboradas, né? Mais estruturadas, né? Podem, aqui todos os organismos são unicelulares, aqui não, aqui já podem ter organismos multicelulares também, né, que a gente falou aqui, né? Essa célula eucariótica pode ser dividida ainda, né? Podemos ter aqui célula eucariótica, deixa eu apagar um pouquinho aqui, para nós organizar aqui, ó. Então a célula eucariótica, ela pode ser dividida em duas. Imaginam que tipo de célula pode ser dividida aqui? Porque a gente tem o que? Célula eucariótica e procariótica. As células eucarióticas podem ser divididas em duas. Nós temos a célula eucariótica animal e a célula eucariótica vegetal. Entenderam? Então, uma coisa muito errada aqui que muita gente fala que quais são os dois tipos de célula que existem? Existe a animal e a vegetal. Opa, pera lá, depende do que você está falando, entende? Beleza? Então, assim, ó, existem dois tipos de célula, procariótica e eucariótica. A eucariótica pode ser animal ou vegetal, beleza? E aí eu trouxe as duas aqui para nós dar uma olhada, ó. Células eucarióticas podem ser classificadas como vegetal ou animal. Então, nós temos a animal e nós temos a célula vegetal. O que diferencia as duas? Algumas estruturas que tem dentro delas, tá? Enfim, as duas são bem complexas, ó, possuem o que? Organelas, possuem o núcleo, né? O núcleo aqui, né? Possuem várias organelas, ó, complexo ou aparelho de Golgi, o lisossomo, o ribossomo não é uma organela, mas ele está presente aqui também. Nós temos a membrana que delimita a célula, né? O citoplasma. Nesse caso aqui das células eucariontes, o citoplasma é uma região que vai do que? Da membrana até o núcleo. Ou seja, o citoplasma ele compreende a região que vai da membrana nuclear, ou seja, da onde começa o núcleo até essa membrana aqui. Toda essa região que compreende isso aqui é chamado de citoplasma, tá? Beleza? O líquido que está aqui dentro é chamado de citosol. E todas as organelas aqui, tá? Eu vou falar rapidamente assim, só a função de cada uma delas aqui, só para vocês terem um pouco de noção, tá? Aparelho de Golgi, então, ele participa aí das secreções, tá?
secreções. O lisossomo aqui, então, lisossomo, ele participa, então, da digestão intracelular. Beleza? Então, o lisossomo participa de digestão, ou seja, aquilo que a célula quer digerir, vai lá para o lisossomo. Dentro do lisossomo, a gente tem o quê? Enzimas que vão fazer essa digestão. O ribossomo, síntese de proteínas. Ele pode estar disperso aqui, estão vendo? Está disperso, ou ele pode estar grudado aqui numa outra organela chamada de retículo endoplasmático, tá? Lembra lá que tem o retículo endoplasmático rugoso? Por que é retículo endoplasmático rugoso? Porque tem os ribossomos aderidos dele aqui, tá bom? Beleza? O que é a função desse retículo? Também é síntese de proteína. A diferença do retículo, da síntese feita no retículo endoplasmático, é que a síntese aqui no retículo endoplasmático é muito maior, tá? Pensem que aqui é como se fosse uma indústria muito grande que produz muito. Os ribossomos sozinhos produzem menos, né? Então, os dois têm a mesma função, porém o retículo endoplasmático produz muito, em grande quantidade, tá? O peroxissomo, ele é um desintoxicante, faz a desintoxicação, principalmente de água oxigenada, né? Que é o H2O2, né? Que sobra lá dentro da célula, pode ser tóxico para a célula. O peroxissomo vai lá e dá um jeito de tirar isso da célula, tá? Então, peroxissomo. Beleza? Núcleo. Função do núcleo é armazenar o DNA. O DNA ou material genético, tá? O retículo endoplasmático liso, que é aquele que não tem ribossomo, ó, né? Esse aqui participa da síntese de lipídio. Lipídios, ou gordura, né? Ok? Síntese de lipídios, né? Ou gorduras, né? Ajuda também em algumas partes na desintoxicação também, porém vamos, né, pontuar essa aqui por enquanto. A mitocôndria, respiração celular, ou seja, obtenção de energia, né, ATP. O centríolo, citoesqueleto, ou seja, forma, estrutura, dá uma certa estrutura ali, e ele participa também na divisão celular. Ok? Divisão, citoesqueleto, beleza? Falamos mais ou menos aqui da função deles aí, né? Apenas para nós entendermos agora. Claro que mais para frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso aí, né? Quando você estiver num nível um pouquinho mais avançado, a gente vai estudar cada uma dessas estruturas aí separadamente, tá certo? Mas, enfim, é importante saber, assim, de uma forma bem superficial, a função de cada uma dessas estruturas aí dentro, tá? Olhem a outra célula aqui agora, a vegetal, né? Ela possui basicamente as mesmas estruturas que a gente viu aqui, né? Então, né? Vai ter a membrana, né? Ah, tem a membrana aqui ainda, cadê a membrana? Olha ali, passou, né? A membrana, ela delimita a célula, ou seja, delimita a célula e assim, ó, a membrana ela tem uma função muito importante que é o quê? Ela deixa entrar e sair aquilo que ela acha interessante, ou seja, se vem algum invasor aqui, a membrana não vai deixar ele entrar, entenderam? Então ela ajuda aí na proteção também da célula, tá? Tá bom? Ok? Aqui nós também temos a membrana, né? Nós temos também o citoplasma, que eu falei para vocês, ó, tem o complexo de Golgi. Nós temos aí o retículo endoplasmático, também tem aqui, tem os ribossomos, olha ali ele, né? O peroxissomo, a mitocôndria, porém ele tem algumas estruturas que aqui não tem,
que é o quê? Olhem essa aqui, parede celular. O que mais? O vacúolo. E esse outro cidadão aqui, que é uma outra organela chamada de cloroplasto. Qual a função deles? Proteção mecânica e estrutura. A parede celular, pensa, ó, aqui embaixo, esse mais claro, é a membrana. Em cima da membrana tem a parede celular, que é feita de celulose. Algo muito rígido, duro, né? Que vai dar o quê? Uma certa sustentação para essa célula. E vai proteger contra impacto mecânico, uma batida, né? Não vai deixar a célula romper e abrir, tá? O vacúolo, uma grande bolsa, ó, que pode ser até maior ainda, pode ser bem grandona aqui dentro da célula. O vacúolo é um depósito de água. Água, seiva, depósito de algum líquido importante para a planta. Para a planta não, para a célula vegetal, tá bom? A outra estrutura que aparece aqui, que não tem lá, é o cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese, tá? Pela fotossíntese, ok? Então, cloroplasto, parede e vacúolo, a gente não vai encontrar aqui, tá? Beleza? Já algumas estruturas que podem ter aqui, a gente também não vai encontrar aqui, né? No caso dos centríolos, ó. O centríolo tem aqui, mas aqui não tem. Por que aqui não tem centríolo, ó? Aqui o centríolo tem a função do quê? De dar uma certa estrutura para essa célula, né? Aqui não tem necessidade, por quê? Porque tem a parede celular, né? Que vai dar essa estruturada aí, tá bom? Beleza? Pessoal, essa aula assim eu fiz para nós poder justamente entender um pouco dessa diferença das células, né? Saber o que é uma organela, o que tem ali dentro, né? Saber de fato o que é uma célula, tá? Acho que é muito importante a gente saber isso aí, porque ajuda nós a entender os outros conteúdos também de biologia. Então, como a gente citou aqui na frente, né? As células são as unidades básicas de todos os seres vivos. Se você não compreende o que é uma célula, como é que você vai entender outros conceitos, né? Tá certo? Então, espero aí que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula, né? E bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.